Nós somos convidados a refletir sobre a ação de Deus na nossa vida. E a liturgia, através da palavra de Deus, usa uma imagem muito bonita, que é a de Deus, enquanto, como o próprio Jesus fala, Jesus disse, o Pai é o agricultor. Através da figura de alguém que cultiva a terra, nós somos convidados a refletir no que Deus faz na nossa vida. Nós somos o terreiro, o terreno, somos o canteiro de Deus, a terra que Deus deseja cultivar. E a primeira leitura nos diz que Deus é também como a chuva que irriga a terra. Uma terra seca, uma terra árida, pode ser transformada por uma chuva benfazeja. É o que Deus faz em nós. Muitas vezes, o nosso coração pode ser uma terra seca, uma terra que parece que é improdutiva, mas quando Deus derrama a chuva da sua graça, da sua bênção, Ele transforma o nosso coração. Deus faz tudo. Ele se compara com a chuva que molha a terra, Ele é o agricultor e Ele também é a própria semente que é plantada no nosso coração. E no Evangelho, Jesus hoje fala de todos nós. De alguma forma, todos nós nos encontramos nesse Evangelho, porque Jesus fala dos diversos terrenos onde é plantada a palavra de Deus. Cada terreno apresenta uma característica. Os 3 primeiros apresentam uma dificuldade, algo que dificulta que a palavra, a semente plantada, que é a palavra de Deus, possa germinar. Então é interessante a gente olhar para esses terrenos e ao mesmo tempo olharmos para nós, com o olhar de quem deseja transformar o seu interior, com o olhar de quem se considera um terreno que pode e deve ser cultivado. O primeiro terreno tem uma dificuldade. A semente cai na estrada. É o terreno estrada. Imaginem se alguém resolvesse plantar numa estrada de chão, jogasse ali uma semente. Ela não vai nascer. Não vai nascer porque o terreno é duro, é seco. Ali, provavelmente, os passarinhos, os animais vão comer essa semente. E muito provavelmente, a semente será pisada pelas pessoas ou pelos veículos que passarem por ali. Terreno, estrada. É a primeira dificuldade para que a palavra de Deus possa germinar na nossa vida. O que é um coração estrada, onde cai essa semente? É aquele coração que enfrenta uma dificuldade que é dos nossos tempos, a dificuldade da dispersão, ou pelo contrário, a dificuldade de se recolher, de se interiorizar. Muitas vezes nós podemos correr o risco de sermos um coração estrada, por onde todos passam, mas nada fica, nada permanece. Hoje nós somos quase que dependentes, só para dar um exemplo, do celular. Já pensaram em 1 minuto quantos assuntos diferentes nós vemos através do celular? Você passa do perfil de uma pessoa para outra, de uma notícia para outra, de uma informação, de uma matéria. Não estou falando de coisas ruins, falo mesmo de coisas boas. Mas se nós mudamos assim de assunto, se nós mudamos assim de foco, com tanta rapidez, como que depois a minha mente vai ser capaz de parar somente na palavra de Deus para refletir? A nossa mente fica acostumada, vamos dizer assim, a essa vida de borboleta, que pousa aqui, que pousa ali, que pousa em outro lugar, mas não para em lugar nenhum. Temos que aprender a ser abelhas. A abelha para numa planta e dali ela tira tudo o que ela vai precisar para produzir o própolis, para produzir o mel. Ela é profunda, ela não fica de flor em flor, ela aproveita aquele momento. Então, o terreno, o coração estrada, muitas vezes é esse coração muito disperso. O que devemos fazer? Procurar ter na nossa vida momentos de silêncio, momentos de reflexão, colocar um certo limite no celular, na televisão, no rádio, nas informações, no falar, ter um tempo em que não falamos nada, em que não vemos nada, em que não ouvimos nada. E assim vamos conseguir ouvir a Deus
que fala no nosso coração. Segundo terreno, uma terra boa, mas nela havia pedras. E Jesus diz que a semente nasceu, começou a lançar raízes, a raiz encontrou a pedra e não pôde continuar crescendo. O que significa esse coração pedregoso? É a segunda dificuldade que encontramos em nossa vida, a dificuldade da constância, a dificuldade de continuar fazendo a mesma coisa. Já pararam para pensar quantas coisas nós já começamos na nossa vida e não terminamos? Algumas coisas não é para serem continuadas mesmo. Quando fazemos o discernimento, não, isso aqui não é bom para mim, eu vou parar, não vou continuar. Mas quantas coisas boas já nos propusemos e não levamos adiante? Em muitos casos, por quê? Faltou a constância. Fomos inconstantes, batemos, encontramos essa pedra da inconstância. Então, a palavra de Deus, Jesus fala, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas quando chega a tribulação, a dificuldade, desanimam. A inconstância, o desânimo, é uma dificuldade que encontramos, não é? Que Deus nos ajude a tirar de nosso coração essa pedra da inconstância, que nós lutemos pela perseverança. Dou só um exemplo, na vida de oração, por exemplo. Quantas vezes começamos a rezar, rezamos vários dias e depois desanimamos. Desanimamos porque parece que Deus não ouve, desanimamos porque não sentimos vontade de rezar. Quando você não sentir vontade de rezar, reze sem vontade, mas não deixe de rezar. Mas padre, o que vale uma oração feita sem vontade? Ela vale sim. Ela não pode ter uma qualidade de quem está ali pensando no que está dizendo, mas a qualidade dela chama-se fidelidade a Deus. Meu Deus, eu não sinto vontade, mas eu quero ser fiel a Ti, então mesmo sem vontade, eu continuo fazendo minha oração, mesmo que seja a repetição de palavras. Não olhe isso, Senhor, mas olhe que eu estou aqui na vossa presença e não quero deixar de rezar. Perseverança, constância. Terceiro terreno, o terreno onde a semente foi plantada e ali havia espinhos, ali havia mato, e a semente foi sufocada por esse mato, por esses espinhos. O que é esse coração cheio de espinhos? A oração da missa nos fala hoje. A oração da missa, a oração coleta, diz assim, num pedacinho dela, Senhor, dai-nos a graça de rejeitar aquilo que não convém ao cristão. O que são os espinhos, então, que sufocam a palavra de Deus? É tudo aquilo na nossa vida que não convém ao cristão. Quantas vezes a gente precisa fazer esse discernimento? Essa conduta convém ao cristão? Essa palavra convém ao cristão? Esse comportamento, esse tipo de vida convém ao cristão? Muitas vezes nós encontramos esse dilema dentro de nós mesmos, né? Esse conflito entre a palavra de Deus e outras coisas plantadas em nosso coração, mas que não convém, não combina com a palavra de Deus. E aí é um momento difícil na nossa vida de fazer a escolha certa. Escolher a palavra de Deus, escolher seguir a Jesus Cristo, mesmo que eu tenha que arrancar esses espinhos no nosso coração. O problema é que eles não se apresentam como espinhos, se apresentam como coisas boas, que nos iludem e às vezes nos afastam da palavra de Deus. Mas também, diz Jesus, a palavra caiu no bom terreno, um terreno preparado, uma terra fofa, uma terra molhada, adubada, irrigada, e ali a palavra produziu o seu fruto. Queridos irmãos e irmãs, uma reflexão final, antes da gente entender esse terreno bom. Se Deus é o agricultor, por que Ele não jogou a semente somente no bom terreno? Por que Ele jogou a semente na estrada? Por que Ele jogou a semente na terra pedregosa? Por que Ele jogou a semente onde havia espinhos? Deus está nos ensinando que Ele não despreza ninguém. Ele lança a sua semente em todos os corações. Se por acaso eu ou você
nos identificamos com um desses terrenos que ainda não estão totalmente cultivados, não desanime, não fique triste. É Deus que está plantando no seu coração. O que Ele pede? Deixa-me cultivar o teu coração. Deus lança a semente em todos os terrenos, em todos os corações, porque Ele quer cultivar, Ele quer cuidar de todos os corações. O que Deus pede de nós? Que nós abramos o coração para Ele, que nós deixemos que Ele use no nosso coração o arado para fofar o nosso coração, nos dar um coração de carne, como diz a palavra de Deus, que nós deixemos que Ele arranque de nosso coração as pedras, a pedra da inconstância, do desânimo, que nós deixemos que Deus arranque de nosso coração os espinhos, aquelas coisas que não convêm ao cristão. Se nós abrirmos assim o nosso coração, ele será esse bom terreno, onde cai a chuva que são as bênçãos de Deus, onde Deus deposita a palavra que é Ele mesmo, e essa palavra vai produzir muitos frutos, ou seja, vamos realizar na nossa vida aquilo que Deus espera de cada um de nós. Amém.